Oi, gente! Meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre a coleção Folha Grandes Nomes da Literatura. Bom, eu tava no Brasil coincidentemente quando começou a venda dessa coleção Folha Grandes Nomes da Literatura e eu fiquei interessada, claro, como qualquer leitora, a gente vê livros saindo por aí, a gente quer saber mais sobre eles, a gente quer saber se vale a pena ou não vale a pena. Então, como eu fiquei interessada, fui atrás, adquiri aqui os 4 primeiros volumes, que é o que deu para adquirir enquanto eu tava no Brasil, e fui pesquisar um pouco mais sobre os outros livros que vão ser publicados por essa coleção e resolvi dividir aqui com vocês o que eu pesquisei sobre eles. A coleção da Folha é formada por 28 volumes que começaram a ser vendidos no dia 10 de abril e vão ser vendidos semanalmente até o dia 9 de outubro. Então, cada volume é disponibilizado na banca em um domingo para adquiri-los. Portanto, você precisa ir à banca aos domingos ou você pode comprar direto pelo site da Folha e daí você já escolhe ou a coleção completa ou só os volumes que você tiver interesse. Também dá para comprar pelo site assim, com a diferença que daí você vai receber na sua casa em lotes e não um de cada vez. Eu vou deixar a proposta o site da Folha aqui embaixo para quem tiver interesse em dar uma pesquisada maior sobre os livros. Cada livro custa R$19,90, a não ser o primeiro e o segundo volumes que vieram juntos por esse preço, mas o restante vai vir sempre um livro por vez, custando esse valor de R$19,90. Eu vou pegar aqui o primeiro para mostrar um pouco melhor para vocês. Os livros possuem capa dura, as ilustrações foram todas feitas pelo Werberson Santiago em aquarela e eles possuem as folhas amareladas e um papel bem grossinho assim. Tanto que você lê pouco e parece que leu muito, né, pela grossura do papel. Quanto aos títulos que possuem na coleção, eles são de diferentes épocas e países, então tem títulos desde que o lançamento foi em 1700, 1800 e alguma coisa, até títulos que foram lançados em 2000 e pouco, de diferentes países. Então tem literatura brasileira, francesa, americana, inglesa, canadense, irlandesa, entre algumas outras. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os títulos dessa coleção. Como eu já disse, são 28 títulos, então eu vou falar bem brevemente sobre cada um para o vídeo não ficar muito extenso. A maioria eu ainda não li, triste vida de leitor que a gente pega listas e listas e geralmente essas listas estão recheadas de títulos que a gente ainda não leu, mas gostaria de já ter lido ou de ter a oportunidade de ler. Então o que eu vou falar aqui para vocês, na verdade, é o que eu pesquisei sobre os livros, ou no próprio site da Folha, ou em outros sites como o Goodreads, o Scoob, para poder passar para vocês um pouquinho da obra em poucas palavras. Então, vamos lá. O primeiro livro é A Fugitiva, do Marcel Proust. Ele é da literatura francesa, foi publicado pela primeira vez em 1925 e ele é o 6º volume da obra Em Busca do Tempo Perdido, que se classifica como uma das maiores da literatura universal. Para quem não pretende ler a série inteira, pode ler o 6º volume separadamente, aí vai de cada um. Uma coisa interessante é que a tradução dessa obra foi feita pelo Carlos Drummond de Andrade, então a gente sabe que está em boas mãos. O segundo livro é O Curioso Caso de Benjamin Button, escrito pelo Fitzgerald, que é um autor americano, e foi publicado pela primeira vez em 1922. E ele, por já ter filme, é bem conhecido, é o conto do Benjamin, que nasce com 70 anos e vai rejuvenescendo ao longo da vida. Ele mistura aqui a fantasia com o realismo, é um conto curtinho, eu já li, recomendo bastante, vai ter vídeo dele aqui no canal. O terceiro livro é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é um autor inglês, mas que passou parte da vida nos Estados Unidos. Ele foi publicado em 1932 e ele é uma distopia clássica, também muito conhecida, que fala sobre um mundo em que a sociedade é completamente controlada e todos são obrigados a serem felizes, mas não tem liberdade de escolha. Eu tô lendo esse livro, ó, tô aqui indo pro final e também vai ter vídeo dele aqui no canal. O quarto livro é A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Ele é um autor russo e esse livro foi publicado pela primeira vez em 1886. Ele é considerado uma novela precursora do modernismo russo e aqui, por meio da história de um jurista, ele traz várias reflexões sobre o sentido da vida e a inevitabilidade da morte. O Lev Tolstói também é autor de Ana Karenina, Guerra e Paz, que são livros também muito conhecidos.
vai ter vídeo desse aqui também no canal. O quinto livro é Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, publicado pela Clarice Lispector em 1969. Ele é o sexto romance da autora e ele traz o relacionamento amoroso entre uma professora primária e um professor de filosofia, e o diálogo entre os personagens vai levando eles a um processo de aprendizagem e autodescoberta. O sexto livro é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que é um autor irlandês. O livro foi publicado em 1890. Também é uma história bem conhecida que fala sobre o Dorian Gray, que depois que teve um retrato feito, ele admira tanto a sua juventude que faz um pacto com o diabo para que o quadro envelheça ao invés dele. O sétimo livro é Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, outro autor russo, e foi publicado em 1864. Esse é o mesmo autor de Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Nesse livro ele traz as memórias de um aposentado e aí tem todo um aprofundamento na sua consciência atormentada, com algumas questões filosóficas e um tom sarcástico. O oitavo livro é O Retrato do Artista Quando Jovem, escrito pelo James Joyce, que é um autor irlandês, e publicado em 1814. O James Joyce é o autor de Ulisses. Esse livro é um romance de formação onde ele narra as experiências da infância, da adolescência, enfim, da vida do protagonista, que é o Stephen Dedalus, que é um alter ego do autor. O nono livro é O Marido Dela, do Luigi Pirandello, um autor italiano. Eu não consegui achar a data exata de publicação dessa obra, mas o autor viveu de 1867 a 1936. Nesse livro, um casal vai para Roma e a mulher começa a escrever e o marido começa a pressionar para que ela produza cada vez mais. Então ele traz aí uma sátira à acelerada mercantilização da arte, além de expor o ridículo de alguns aspectos da vida cotidiana. O décimo livro é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, uma autora e um livro muito conhecidos. Ela é inglesa e o livro foi publicado em 1925. O livro conta sobre a Clarissa Dalloway, do momento em que ela sai de casa para comprar flores para um evento que ela ia dar em sua casa, até o evento em si. E isso, apesar de ser um pequeno tempo cronológico, é um momento em que essa personagem tem diversas reflexões, questionamentos. Então é um livro de grande densidade psicológica e que traz a técnica do fluxo da consciência, que é um dos marcos da Virginia Woolf. O 11º livro é Assassinatos na Rua Morgue e Outras Histórias, do Edgar Allan Poe. É um livro da literatura americana, publicado em 1841. E o Edgar Allan Poe é considerado o criador do romance policial. E seus contos envolvem o mistério, o macabro, o terror, a loucura. O Assassinatos na Rua Morgue é o marco fundador do personagem do Poe, que desvenda casos que a polícia não está conseguindo resolver por meio de um raciocínio lógico. A 12ª obra é A Obscena Senhora D, da Hilda Ilst, que é uma autora brasileira, e o livro foi publicado em 1982. Nesse livro, depois da morte do amante, a personagem começa a refletir sobre algumas questões existenciais, como o tempo, o desamparo, a condição humana, o apodrecimento da carne, entre outras coisas. O 13º livro é A Metamorfose, do Kafka, um autor tcheco, e o livro foi publicado em 1912. Esse livro também é muito conhecido e conta a história de um homem que acorda transformado em um inseto asqueroso. Essa novela do Kafka é considerada uma das mais importantes da história da literatura. A 14ª obra é O Compromisso, da Herta Miller, que é uma autora romena que foi para a Alemanha e publicou esse livro em 1997. A autora ganhou o Nobel de Literatura em 2009 e nesse livro tem uma personagem que durante uma viagem de trem está lembrando de alguns acontecimentos, algumas experiências e memórias traumáticas que são algumas vivenciadas pela própria Herta Miller na Romênia comunista. O 15º livro é Os Sofrimentos do Jovem Werther, publicado pelo Goethe em 1774. Ele faz parte da literatura alemã. Esse livro é considerado um dos primeiros best-sellers europeus e o precursor do romantismo. E o livro conta a história de um amor impossível por meio das cartas escritas pelo Werther, que é um jovem sensível e apaixonado. O 16º livro é Malone Morre, do Samuel Beckett. Esse autor também ganhou um Nobel de Literatura em 1969. Ele é irlandês e esse livro, Malone Morre, foi publicado em 1951. Esse livro, que é o segundo de uma trilogia, conta a história de um homem muito velho que está preso a uma cama, escrevendo como se fosse um diário com algumas memórias e algumas histórias meio estranhas que não dá para saber se são experiências vividas por ele ou não. O 17º livro é Férias
Férias de Natal, escrito por Somerset Maugham. Ele faz parte da literatura inglesa e foi publicado em 1939. Nesse livro, o protagonista é filho de uma família inglesa abastada e ele viaja para Paris sozinho, perto do Natal, e lá ele tem contato com uma realidade completamente diferente da que ele vivia, sendo apresentado para o mundo do crime e da prostituição. O 18º livro, um livro muito conhecido e importante para a nossa literatura brasileira, é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, publicado em 1880. Nem preciso falar muito sobre esse livro, que é considerado a obra que iniciou o realismo no Brasil, e nele o Brás Cubas, que é um defunto autor, está contando suas memórias, sua autobiografia. Em 19º, a gente tem o livro Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que nasceu na Ucrânia, mas foi para o Reino Unido, e o livro foi publicado em 1902. Nesse livro, Charles Marlowe é capitão de um barco a vapor que está no rio africano, e ele tem tanto uma missão de transportar o marfim, como de devolver o Quds, um famoso comerciante de marfim, à civilização. Esse livro inspirou o filme Apocalipse Now, apesar de a história não ser exatamente a mesma, tem muitos pontos semelhantes, assim, a essência se manteve no filme. O 20º livro é A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares, um autor argentino que publicou esse livro em 1940. Esse livro, que é um clássico da ficção científica, conta a história de um fugitivo que vai para uma ilha aparentemente deserta, até ele perceber que ela possui outros habitantes e inclusive se apaixonar por uma dessas habitantes, mas aos poucos ele descobre alguma verdade sobre esses habitantes e sobre uma máquina misteriosa inventada por Morel. O 21º livro é O Pai Goriot, não sei se é exatamente assim que se fala. É um livro que faz parte da literatura francesa e foi escrito pelo Honoré de Balzac, publicado em 1835. O livro conta a história de duas filhas ingratas que abandonam o pai e sobre o Rastinag, que conhece esse pai e é um estudante que está saindo do interior para Paris e quer fazer parte da alta sociedade parisiense. O 22º livro é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, uma autora americana, e foi publicado em 1963. Nesse livro, uma jovem, Esther, é convidada para ser correspondente de uma revista de moda em Nova York, mas nas festas e jantares que ela frequenta, ela está sempre se sentindo inútil e deslocada. Apesar de não ser um livro autobiográfico, essa personagem traz muitas semelhanças com a autora e com as experiências que ela viveu em conta do problema que ela tinha, que pode tanto ser um transtorno bipolar como uma depressão. O 23º livro é o Fahrenheit 451, escrito pelo Ray Bradbury, que é um autor americano e foi publicado em 1932. É uma distopia clássica que fala sobre um mundo em que todos os livros foram queimados e quem tem livros escondidos está correndo um sério risco. Eu já li esse livro, não pela coleção da Folha, mas li esse ano, vai ter vídeo dele também aqui no canal. O 24º livro é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, um autor português, e foi publicado em 1982. O livro é como se fosse um diário do personagem Bernardo Soares e ele traz várias impressões, devaneios, apontamentos, tanto sobre questões metafísicas quanto sobre questões banais do cotidiano. O 25º livro é O Americano Tranquilo, escrito por Graham Greene, um autor inglês, em 1955. O livro traz um triângulo amoroso entre um jornalista inglês que foi cobrir a guerra no Vietnã, uma vietnamita e o melhor amigo desse jornalista, que é o tal do Americano Tranquilo que está no título. O 26º livro é A Cartucha de Parma, escrito pelo Stendhal. Ele faz parte da literatura francesa e foi publicado em 1841. O livro conta a história do Fabrício, que é um jovem que vive peripécias amorosas e de certa forma políticas na Itália, e esse Fabrício ele é como se fosse um fã de Napoleão vivendo na Itália pós-invasão napoleônica. Na verdade, pós ter sido liberada da invasão napoleônica. O 27º livro chama Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento, da Alice Munro, não sei se é assim que se fala, que é uma autora canadense, publicou esse livro em 2001. É um livro de contos que traz diversos aspectos do cotidiano e a autora é ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2013. E o 28º e último livro é O Crime do Padre Amaro, escrito pelo português Essa de Queiroz e publicado em 1875.
Esse livro, que é considerado o primeiro do realismo português, traz o romance entre o Padre Amaro e a jovem Amélia. E aí tem uma grande discussão tanto da religião quanto da moralidade. Bom, então é isso. Espero que não tenha ficado muito longo, mas esses são os 28 livros que fazem parte da coleção Folha Grandes Nomes da Literatura. Eu posso dizer que muitos desses eu já conhecia, né, a história, mas não tive ainda a oportunidade de ler, mas quero muito. Alguns eu não conhecia ainda. E fica aí a critério de cada um conhecer um pouco mais dessa coleção e adquirir os livros se quiser. Além disso, ninguém é obrigado a adquirir a coleção completa. Você pode ver o título que mais te agrada ou os títulos que mais te agradam e adquirir só esses, tanto na banca quanto pelo site mesmo. Você não precisa adquirir tudo, você pode escolher lá os que você quer adquirir e fazer a sua própria coleção. Eu vou deixar, como eu já disse, o link dessa coleção aqui no box de descrição para quem quiser conhecer um pouco mais, poder ver um pouco melhor sobre cada livro. Eu vou deixar aqui também um link para compra desses livros. Comprando por esse link não te custa nada mais e ajuda um pouquinho o canal. E vou deixar agora um recado para você que está assistindo o vídeo, que vem sorteio por aí. Vai ter um sorteio dos 4 primeiros livros da coleção da Folha, esses mesmos que eu tenho, mas não são os meus, mesmo porque agora eu já tô na Holanda. São livros que estão no Brasil e que, em parceria com a Folha, vai ser sorteado para vocês. Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui para saber quando o vídeo do sorteio vai ser liberado. Me acompanha também nas redes sociais para saber tanto sobre o sorteio quanto sobre as leituras que eu ando fazendo. Dá aquela curtidinha aqui no vídeo. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!